Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar sobre a Ora Pronobis, essa planta ou hortaliça tão comentada atualmente e por que ela está sendo tão famosa. Bem, meus pacientes têm me perguntado também com curiosidade sobre a efetividade, os benefícios da Ora Pronobis e vamos conversar. Se inscreva e aproveite. Bem, a Ora Pronobis é uma planta ou hortaliça de origem das Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, e no Brasil ela era muito mais concentrada em Minas Gerais. Atualmente ela tem sido mais difundida e provavelmente encontrada em todas as regiões do Brasil. Mas por que ela tá tão famosa? Que planta é essa? Então, a Ora Pronobis, alguns chamam de uma forma assim que eu não gosto muito de falar, proteína dos pobres, não acho um termo simpático e legal. Ela é uma planta riquíssima em proteínas, riquíssima em fibras e muito rica em vários minerais e vitaminas, inclusive vitamina C, complexo B. Em relação aos minerais, ela tem muito ferro, zinco, cálcio. Então, ela parece ser perfeita para a nossa sociedade, né? Imagina uma planta tão rica, né? Porque proteína é um produto caro, né? A proteína é um nutriente muito caro. Então, a gente encontrar proteína numa planta, numa hortaliça, que a gente pode ter em casa, cultivada, é interessante. Mas a gente tem que avaliar algumas coisas. Bem, a Ora Pronobis, ela tem 5 espécies, tá? Mas 2 se destacam no teor de proteína. E mesmo assim, esse teor de proteína, que pode variar de 17 a 25% da planta, bem mais que o feijão ele fica em torno de 20% em 100 gramas de feijão. Então a Ora Pronobis é bem mais proteica, né, do que o feijão. Vamos lembrar que é uma proteína vegetal, não tem a ver com a proteína animal, que é um outro perfil. Porém, então, a Ora Pronobis, ela tem esse teor proteico, mas que vai depender da idade fisiológica da planta, do manejo agronômico, da qualidade do solo, se o solo é mais argiloso, depende do cultivo. Então, são vários fatores que influenciam o teor de proteína da Ora Pronobis. E são 2 espécies, tá? Eu vou deixar o nome ali na descrição, o nome dessas 2 espécies. São nomes complicados, então vou me complicar aqui para falar. Bem, então a Ora Pronobis tem esse grande teor de proteína, tem fibra e tem essas vitaminas e minerais. Porém, ela tem fatores antinutricionais que impedem a biodisponibilidade, ou seja, são fatores que impedem a absorção dessas vitaminas pelo organismo de certa forma. E também a digestibilidade também é um pouco comprometida porque tem muita fibra e algumas substâncias tóxicas. Então a gente precisa observar esses fatores antinutricionais. Bem, mas como então aproveitar a Ora Pronobis tão rica, tão maravilhosa? Como aproveitá-la? Eliminando os fatores antinutricionais, que são substâncias. Eu não vou entrar aqui nos termos técnicos, não é o propósito aqui do canal. O meu propósito é falar com meus pacientes, é falar com as minhas gestantes, né? Não é um canal de cunho técnico. Mas enfim, como eliminar esses fatores antinutricionais? Cozinhando, fazendo algum preparo, um cozido, um refogado. E o cozimento acaba, porém, diminuindo as fibras e os minerais, né? Então ela vai acabar perdendo um pouco desses minerais no preparo. Bem,
isso é muito simples, como ela tem um teor muito bom de muitos nutrientes, não é uma perda tão grande, mas é importante para melhorar a digestão, para ter uma melhor disponibilidade desses nutrientes para o organismo e também eliminar possíveis fatores aí tóxicos. Bem, mas tem outro porém em relação à Ora Pro Nobis. Alguns não sabem, mas eu sou especialista em doenças renais, em nefrologia. Então eu me preocupo muito com a função renal dos meus pacientes e das pessoas que eu cuido. Então, o paciente renal, ele pode ter algum grau, existem 5 estágios de insuficiência renal. Inclusive podem ter algumas gestantes com insuficiência renal e às vezes crianças também com insuficiência renal. Então a gente precisa observar, porque o cuidado da insuficiência renal se baseia no controle da ingestão de proteínas, no controle da ingestão de carnes em geral, leite, derivados e proteínas de origem vegetal, soja, feijões, né? Leguminosas, ervilha, grão de bico. Então é preciso observar a quantidade. Bom, mas Letícia, eu sou insuficiente renal, mas eu quero usar a Ora Pro Nobis. Bom, aí é necessário um cuidado nutricional, conversar com o seu nutricionista, levar essa demanda para ela, que ela daí faz um cálculo para incluir a Ora Pro Nobis frequentemente na sua dieta, de uma forma, numa quantidade que não vá interferir na sua função renal. Em relação às crianças, a Ora Pro Nobis tem essa questão de biodisponibilidade de minerais, ou seja, ao mesmo tempo que ela precisa ter o cozimento para quebrar esses produtos aí que vão tornar indisponíveis esses minerais. Então é importante observar o quanto é relevante, se é relevante, oferecer Ora Pro Nobis para as crianças. É bom lembrar da multimistura, que foi muito famosa também há alguns anos atrás, e a multimistura tinha fatores antinutricionais, ou seja, as crianças até ganhavam peso, mas elas não absorviam as vitaminas, os minerais principalmente, por causa do teor de fibra. Então a fibra, não se oferece muita fibra alimentar para a criança. Fibras insolúveis, como cascas, farelos, e esse tipo de fibra atrapalha e pode promover uma anemia ou deficiências de zinco e outros minerais nas crianças pequenas. Bom, era isso que eu tinha para falar e espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma receita com Ora Pro Nobis, compartilha aí, deixa no comentário e um beijão para vocês.